no ambiente que as coisas não funcionam, no ambiente que tá todo mundo, né, muito abaixo, no ambiente que a gente nem sabe se os treinos estão sendo a vera. Ele caiu de produção, assim como todos os outros jogadores caíram de produção. Eu acho muito mais fácil, acho não, eu tenho certeza que é muito mais fácil tu recuperar um garoto desse de 19 anos, que já mostrou que tem qualidade, do que de repente um Gabriel Barbosa aí com 28 anos, que não tá nem aí pra jogar. Mas uma coisa é uma Só coisa. que o moleque tem 19 anos, a gente não pode descartar um moleque desse. Não, vou contextualizar. Hoje, vamos lá, você falou o que você falou, concordo. Hoje ele é peladeiro, minha opinião, porque ele não sabe... Mas você pode ter sua opinião, mas a gente também tem a nossa opinião, tá tudo certo. Pra mim, vou lá contextualizar o porquê que pra mim ele é peladeiro. Pra mim, ele se perdeu, você tá falando do Gabriel Barbosa, esse aí ele se perdeu na carreira. Não, pode dar outro exemplo, mas o Arrascaeta, pronto. O Vitor Hugo não sabe qual o posicionamento dele, é minha opinião. Ele não sabe se é volante, se ele é meia. Quando você diz, pô, não tinha que colocar... Tinha, porque um dos melhores jogos... Como titular, eu acho que não. Não, como mas titular, entrando no segundo tempo, eu concordo com você. Quer ver um exemplo? Thiago Maia e Vitor Hugo foi a dupla de volante que o Flamengo ganhou desde o Grêmio, na Copa do Brasil, e um partidaço. E o Vitor Hugo foi muito bem. Foi 2x0. Foi 2x0. O Gabigol perdeu o pênalti, o Kahneman foi expulso. Foi um chocolate. Que ali é a questão do posicionamento. Mas qual a posição do Vitor Hugo? Qual a posição do Vitor Hugo? Com o Dorival ele jogou muito Não, qual a posição do Vitor Hugo? Homem e com o Sampaoli também, mas na base ele era meia. Mas ali como camisa 10. Tanto é que o Mário Jorge escala ele naquele jogo contra o Coritiba, se eu não me engano. Escalou ou colocou no segundo tempo, porque ele entra na posição dele e ele vai muito bem. Teve um jogo contra o Olímpia, ele entra na posição dele e joga pra cacete. Mas tem que levar em consideração que o cara nunca também teve continuidade. Não se questiona que ele é bom jogador. Porque peladeiro você pode ser bom jogador. Hoje, pra mim, o time tá mal o ano inteiro. Ninguém tá bem. O cara não tem continuidade nem na titularidade e nem em posição. Não é querer esperar demais que o menino de 18 a 19 anos tem que ter a responsabilidade. Claro. Porra. Óbvio. Calma aí, porra. Eu concordo. Olha só. Você pega o Hendrick no Palmeiras, foi vendido, o cara é reserva, irmão. Com 18 anos. E não tem sequência, não joga. É isso. E hora é meia, e hora é atacante. O França estreou metendo gol lá, que era bagre. De titularidade, eu tô falando de personalidade, é minha opinião. Pra mim, falta ao Vitor Hugo um entendimento de qual a posição que ele tem que jogar. Minha opinião. Quando eu digo peladeiro, ele não tem pré-definida a definição. Mas, Júlio, isso é treinador, também é treinador. Júlio. O São Paulo com esse negócio de Coringa, queimou o garoto, minha opinião. Porque ele ficou perdido. Acelerar o processo dele de formação também ele ficou perdido. O Dorival, com aquele time expressinho, ele tinha uma função. O João Gomes, ele demorou quanto tempo pra achar a posição dele? Mas aí que está, cara. Na base era camisa 10, não era? Olha só. Na base? Da base era. Ele vai descendo. Eu acho que ele tem que parar e pensar, Castanho, ó, é minha posição. Só que eu vou jogar. Então, mas aí que tem um detalhe, Júlio. Uma coisa é o seguinte. Ele é meia, ele não é volante. Aí todo mundo concorda com isso. Sim. Ele jogou alguns jogos como volante e foi bem. Inclusive nesse jogo contra o Grêmio aí, fez uma partidaça. Uma coisa é a necessidade. Hoje o Flamengo tem necessidade. Então, nesse jogo especificamente, se eu tivesse lá no banco, o cara não tem condição de voltar pro segundo tempo, Vitor, vem cá, faz lá pra mim lá, você alinhado com o Thiago, o melhor nossa série de bola, acabou, entra lá, vai jogar. Eu não mudaria o Gerson. Ele entrou com o Tite? Ainda não tem um minuto com o Tite. Então, nos 3 jogos... Acontece o seguinte, eu até coloquei no Twitter ontem, deu uma repercussão, a gente concorda, a gente não concorda. Eu acho que o Tite tem que entender, e ele tá vendo a cada jogo aí, tá conhecendo também, que o Gerson não pode jogar nesse time como segundo homem. Boa. Por quê? A gente fala de 2019, a gente estava conversando aqui, eu e o Júnior, jogava totalmente diferente o Flamengo desse Flamengo atual. Porque uma coisa é o seguinte, o Gerson naquele jogo com o Arão, e por isso que o Arão cresceu muito de produção. Júnior, se tu pegar qualquer gol do Flamengo de 18 para trás, que o Flamengo tomava em transição, você vai ver o Arão sempre chegando, correndo atrasado atrás de alguém. Era de normal. Tu vê um agora desse. Naquele do Jorge Jesus, não. Por quê? O time marcava alto, o time pressionava, o time encurtava o campo. Você tá correndo pra frente o tempo todo. Dificilmente você corre pra trás. Acontece, quando o cara quebra uma linha tua, você tem que recompor, baixa todo mundo, pôr o bloco, beleza. Só que a maioria das vezes o Flamengo tinha ou posse de bola ou tava correndo pra frente. Quando a bola sobrava com o Arão, com o Gerson, quando passava por eles, vinha Rodrigo Caio, Pablo Mari, né, e fazia falta. Então não dá mais, né, pro Gerson jogar como segundo homem de meio campo. O Diniz botou ele na seleção. O cara girou em cima dele e saiu o gol da Venezuela. Acha.
Quem? Venezuela. O Venezuela e o Brasil. Sim, não virou nem na habilidade, foi só na potência e cara, força. o Gerson virou em cima dele. Por isso que eu acho que a substituição pelo Everton foi equivocado. O time ficou exposto, pô. E vou te falar mais. O Gerson não tem mais condições de jogar. O Gerson não tem mais condições de jogar como volante. Concordo com o Castanha. O quarteto não dá pra ser. O quarteto que eu falo, obviamente, sem o Gabriel. Com o Gerson de volante? Não tem como, irmão. Não tem como. E aí, só você pegar os 3 jogos agora com o Tite. E vai jogar Gerson de volante, né? Porque com Pulgar... Ou o Vitor Hugo, né? Gente, uma coisa de verdade, coração. Flamengo sofre a síndrome de reizinho. Ganhou 2 partidas. Aí falou, porra, meu irmão, vamos disputar o título. Cara, contra o Vasco, foi porradeiro, os 2 tempos, o time correndo e comendo bola, pra jogar contra um time de final de tabela lá. E, cara, ganhamos de 1-0. E o time todo correndo e comendo bola. Ontem... Eu achei um time totalmente desinteressado. Voltou a ser acho que o segundo tempo... O primeiro tempo o Flamengo ainda jogou mal, mas tava jogando. Julião, voltou. Mas aí saiu o Pulgar. Tá disputando o título. Cara, voltou, a gente. A gente vai ganhar a hora que a gente quiser. Vamos tocar. Contra o Vasco, foi porradeiro. Você viu os 40 minutos do segundo tempo dentro do carrinho, então, comendo bola. Foi o que eu falei com o Pitch. O Pitch tava lá no caixa também. Clássico. Um ambiente de jogar um clássico, um Flamengo e Vasco. Torcida a favor. Torcida a favor. É o modo passivo, né? O modo foram 70 Bota o bananão. Eu acho que ontem, é só minha opinião, sobre a situação do Vitor Hugo para poder encerrar. Concordo com o Castanha. Eu acho que, pra mim, falta personalidade ao garoto. Ele, nesse momento, hoje atua um futebol de peladeiro, porque ele não sabe onde atuar. E isso eu falo, pra mim, é problema de identidade. Eu acho que ele tem potencial, tem condições de evoluir, mas hoje ele precisa realmente chegar pro treinador. Ele pode ser o Tite, ele pode ser o Sampaoli, ele pode o tio da Bala Juquinha na rua. Ele tem que chegar e falar, pô, essa é a minha posição. Eu estou aqui apto pra te ajudar. Mas eu gosto de jogar por aqui, porque hoje acho que falta... mas eles sabem, Júlio. Cara, Júlio, é uma linha muito tênue de um garoto de 18 anos chegar pro Tite. 18 ou 19? 19. Fez agora. Júlio, ele sabe. É uma linha muito tênue dele falar assim, cara, não quero jogar nessa posição, não é o Flamengo, porra, é o Tite. Calma aí. O cara, quando chega lá, o treinador, ele recebe, Júlio, ele recebe tudo do jogador, qual é a posição de origem dele, aonde ele rende, como ele joga. Tem tudo detalhado dos jogadores, scout completo, Júlio. Tu lembra o que o Sampaoli falou do Vitor Hugo? Tu tava na coletiva. Queria brigar por posição como um meia, que ele ainda falou, não, tem o Vitor Hugo também. O Sampaoli fala isso. Por quê? Porque ele é meia. Então, mas ele bota o Vitor Hugo de volante. Mas na necessidade. Tudo bem. Porque hoje, por exemplo, você tem o Alan machucado. Que ele pediu volante. Você tem o Igor Jesus na seleção Pan-Americana. Porque quando tá no Flamengo também, acho que ele joga basquete, né? Porque não, tudo bem, mas não joga. Então hoje você tem Pulgar e Thiago Maia. Se você pegar Cruzeiro e Vasco, os 2 jogos do Tite. Tite, quando não tinha bola, baixava o bloco, todo mundo jogando meio compacto. Os Vasco e o Cruzeiro não criaram pelo meio, não criaram pelo corredor central, pelo eixo central, como gosta de dizer o Tite. Não criaram. Era jogo por fora. E aí o Tite até comenta na coletiva lá com o Flamengo e Vasco, eu estava lá com a mãozinha levantada e não deixava eu perguntar. Por que não deixaram você perguntar, porque o apresentador do programa que eu participo, ele bate muito na diretoria. Aí, como é que não é pra baixo, não, é o programa que eu faço ali. Aí o que acontece? O Tite. Não perguntou, não, né? Não tava lá, não. O Tite até. Tava o Bruno, mas o Bruno não fala. E até hoje eu não sei como é que é a porta dele. Tava o Tite. Ele até comenta na coletiva que o Ayrton dá um espaço no cruzamento do Vasco. Ele bota o Everton Ribeiro ali, porque o Luiz Araújo não estava conseguindo parar ali o Piton. Veio pra dentro e botou o Everton Ribeiro ali. Uma substituição tática de leitura de jogo, né, do Tite. Agora, ontem não. Cara, pra mim ficou claro ontem que ele pensou o seguinte: pô, eu vou ter o Gerson aqui, vou tentar recuperar esses caras jogando o quinteto que ganhou todo mundo. E eu acho que ele ficou claro que não dá, irmão. O Eduardo aqui, Casta, ele mandou como que coloca o Thiago Maia na zaga e o Mateuzinho no meio de campo. Isso é pardalzice. Olha o pardal aí. Mas olha só. Então, o terceiro jogo, hein? Agora, só pra terceiro jogo, claro gente. Que você falou, foi muito bem. Torcedores, calma. Eu discordo um pouco. O pessoal falou, pô, o Flamengo recuou, o Tite foi retranqueiro. Não, justamente, talvez se ele tivesse sido um pouco mais cauteloso. E, ó, a gente tá falando do Vitor Hugo aqui, mas eu fui a favor da entrada do Vitor Hugo. Quando saiu o Pulgar, independente de ele estar gripado, resfriado, ou com cartão amarelo, eu falei, cara, bota a substituição é melhor. Bota o Vitor Hugo, joga com o Thiago Maia e o Vitor Hugo, um do lado do outro. Sim, né? Alinhado. Você deixa o Gerson na direita, onde ele rende, o Arrascaeta por dentro, o Everton Ribeiro e o Pedro. Quando ele bota o Bruno Henrique e o Gabigol, eu nem questiono, porque
É a formatação tática. Ele tira um ponto, atacante de lado, para botar um atacante de lado. Um cara que é mais referência, ele é mais fixo para um atacante que também, teoricamente, é um 9, mas não é um 9, que é o Gabriel. Não tem a mesma característica, mas vai tentar desempenhar. Cara, eu acho que o erro da leitura dele foi ter botado o Everton Ribeiro, porque foi o que o Castanho falou. Porra, vou ter o quinteto aqui, o Gerson já jogou de volante, vou pegar, deixar o bola um pouco mais concentrada no meio e vou abastecer o meu ataque. Não aconteceu isso. Mas aconteceu. Ó, a gente conversou também... E o Flamengo tomou, desculpa, Pete, o Flamengo tomou 2 gols por dentro, pelo meio. Nossa. Que o Pulgar, quando tomasse esse terceiro cartão amarelo, que o Tite ia colocar quem como segundo homem ali? O Gerson, lembra que a gente conversou sobre isso? Foi. E ele já fez isso, já nesse jogo a gente viu o resultado. Então, provavelmente no jogo do Santos. Só que aí é o seguinte, eu acho que no jogo do Santos ele vai fazer outra coisa. Que não coloque o Everton Ribeiro, o Luiz Araújo, acho que pede passagem. O Everton não tem cartão amarelo. Tá suspenso, perdão. Tá suspenso. Mas pode ser que ele entre com o Gerson ali, cara. Ou é Gerson ou é Vitor Hugo, não tem o que fazer. Como segundo homem. Mas assim, sobre o Vitor Hugo, repito, acho... Então, mas ele não vai ter o Everton Ribeiro. Então ele pode vir com o Thiago Maia... Pra mim é 4-3-3. Vitor Hugo, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. É que tá. Não. Eu acho que ele não vai vir com o Vitor Hugo. Então, aí ele vai ter que começar com o Luiz Araújo. Isso, mas de extremos. Ou vai botar o Cebolinha pra direita, né? Pode ser. Pode ser. Ele gosta mais do Cebolinha do que O Cebola jogou na direita com ele na Copa América. Eu gosto muito... Pra mim, é 3 opções. Eu gosto muito ou é Vitor Hugo, ou é Luiz Araújo, ou é Everton Ribeiro. Aliás, acho até que o Everton Ribeiro corre por fora até pelo gol que ele fez contra o Grêmio. Eu tenho um amigo que falou ontem no chat algo interessante. Ele falou, cara, eu não sei porquê, se o Pedro tá mal, o Gabigol tá mal, porque eles têm que jogar. Não, Cebolinha, tá falando. Everton Cebolinha, perdão. Cebolinha. Tira os dois. Joga o Luiz de um lado, joga o Everton do outro, bota o BH de falso 9, vamos tentar. Porque, olha que loucura. O Pedro e o BH estão muito mal. Mandou bem agora, hein? Por que o Everton Cebolinha saiu no jogo ontem? Ele tava jogando mal, cansou? O Bruno Henrique tem que entrar. Não, então... O Bruno Henrique pode ser quem fez o segundo gol? Quem fez? Ele pode render mais que os dois atacantes centrais. Não, mérito, mas é porque o Pedro e o Gabigol, você olha pros dois e fala, meu Deus do céu. Quem fez o segundo gol do Flamengo ontem? Luiz Araújo, os caras vão pedindo passagem. O Luiz Araújo tá pedindo passagem. Há muito tempo tá pedindo passagem. Eu acho assim, ó. O Tite jogou a vida inteira com 2 pontas de velocidade. Pulgar e Everton Ribeiro, não é isso? Não joga. Pra mim, o time que eu escalaria, eu não duvido isso que o Castanho falou, não, tá? Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson e Arrasca. Bruno Henrique e Pedro, não duvido disso, não. Mas conhecendo o Tite de jogar com extremos, até pela seleção, não duvido ele vir com o Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo ou Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro. Não duvido. Então, mas eu também não tô nessa. Não duvido dessa possibilidade, não. E eu iria com a primeira, eu iria com o Vitor Hugo. Tu iria com 4-4-2? Eu iria com... Não, mesma coisa, mas com o Gerson... Um revezamento ali, Gerson e Vitor Hugo no segundo... Thiago Maia e Vitor Hugo, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique... Lembrando que o próximo confronto do Flamengo é contra o Santos, né? E Pedro.